Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. É com muito prazer que eu anuncio a vocês o início dessa entrevista nessa semana com a Giana Sagazio, que está aqui ao meu lado na tela dividida. A Giana Sagazio é diretora de inovação da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. E eu tenho muita honra de apresentar uma pessoa da CNI pela primeira vez aqui na Revolução Industrial Brasileira, porque isso significa que o canal está ganhando corpo, significa que a gente está conseguindo chamar a atenção de uma importante entidade do setor industrial brasileiro e num setor dentro dela que especificamente nos chama a atenção, que é o da inovação. A Giana vai comentar aqui tanto sobre as atividades em geral que a CNI desenvolve por um novo e inovador ambiente empresarial na indústria brasileira, nesse momento difícil que ela atravessa, mas também especificamente sobre o MEI, que não é o microempreendedor individual, que é o que as pessoas em geral associam a essa sigla, MEI. Existe um outro MEI, que é a mobilização empresarial pela inovação. Talvez você não saiba disso, então vamos aprender aqui hoje com a Giana. Giana, eu te agradeço a sua disponibilidade de estar fazendo essa entrevista comigo. Eu queria começar a primeira pergunta seguinte: você pode explicar para a gente quais são as atividades, que escopo de atividades e que resultados têm os trabalhos que a CNI desenvolve pela inovação empresarial brasileira na área da indústria? Obrigado. Obrigada a você, Fausto, pelo convite. Realmente eu queria lhe dar os parabéns, porque a indústria é fundamental para qualquer país se desenvolver, né? E os países mais desenvolvidos são países que fortalecem a sua indústria. Então, uma iniciativa como essa sua, eu acredito que ela é muito importante para o futuro do nosso país, né? Então, de fato, você pode contar comigo e eu acredito que com vários outros profissionais aqui da CNI que vão ter interesse, né, em falar sobre um tema que é tão relevante para o desenvolvimento. Bem, a diretoria de inovação da CNI, uma das atividades é a coordenação executiva da MEI, da Mobilização Empresarial pela Inovação. A MEI é um movimento que foi lançado há 13 anos atrás com as principais lideranças do país, lideranças empresariais, com dois objetivos principais. O primeiro, o de contribuir com o governo na formulação de políticas públicas de inovação que sejam eficazes e que tragam resultado para o Brasil, né? Essas políticas, é necessário que elas tenham uma visão do setor empresarial, porque a inovação, né, a própria definição da inovação coloca, né, que é inovação quando está no mercado. E quem leva a inovação para o mercado são as empresas. Então, é por isso que é importante que o setor empresarial participe, contribuindo com a sua visão, né, no sentido de desenvolver políticas públicas robustas, de longo prazo, e que, de fato, sejam eficazes para alavancar investimentos privados na inovação. E um outro objetivo da MEI é o de apoiar as empresas, dar um suporte para que as empresas sejam, de fato, mais inovadoras. Então, existem várias iniciativas da CNI, da MEI, que apoiam as empresas nesse sentido, e eu vou procurar falar sobre isso resumidamente, né, um pouquinho, até estimulando para que as pessoas que estão nos acompanhando depois visitem, né, o nosso site e procurem os documentos para que elas possam ler com mais profundidade, né? No que diz respeito ao primeiro objetivo da MEI, que é o de contribuir com a formulação das políticas, a MEI ela tem uma agenda de políticas públicas, e essa agenda ela é atualizada a cada 2 anos, porque o que é implementado sai da agenda e novos desafios são sempre incorporados nessa agenda. Ela se divide hoje em marco regulatório, recursos humanos para inovação, financiamento para inovação, inserção global via inovação, startups e empresas de base tecnológica e inovação aberta
inovação e sustentabilidade, transformação digital. Tá? Então, basicamente, esses são os temas da agenda de políticas. E aí, Fausto, eu vou te dar alguns exemplos dos resultados que a MEI alcançou ao longo desses 13 anos e do tipo de resultado que a gente busca alcançar, que são resultados para o país, né? É importante registrar que a MEI é um movimento, ninguém paga para participar da MEI, as pessoas dedicam o seu tempo porque elas estão comprometidas, engajadas com uma agenda de futuro para o Brasil, uma agenda de desenvolvimento, tá? Na agenda, por exemplo, de marco regulatório, nós trabalhamos muito defendendo, eu diria assim, levando a visão do setor empresarial para a inclusão da inovação na Constituição brasileira. Trabalhamos mais de 6 anos no desenho, na formulação do novo marco de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2016. Foram muitas reuniões com várias outras instituições do nosso ecossistema de inovação, e a CNI e a MEI, elas levaram a visão do setor empresarial do que era importante constar nesse novo marco. Depois, nós fizemos 2 propostas para a regulamentação do novo marco de CTI. Fomos fundamentais para não deixar suspender a Lei do Bem em 2015. Houve uma tentativa, e a Lei do Bem, eu não sei se todos conhecem, mas ela é o principal instrumento que a gente tem no Brasil para incentivar os projetos de inovação empresarial. E esse tipo de instrumento é amplamente praticado nos países mais inovadores. Então, a CNI também defendeu, e atualmente a gente defende um aprimoramento da Lei do Bem para que mais empresas possam utilizá-la, para que as empresas possam utilizar, né, os incentivos em anos subsequentes, né? Não necessariamente a empresa vai ter lucro no mesmo ano que ela faz um investimento grande, né, em inovação. Além disso, nós apoiamos fortemente os senadores Alci Lucas, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia e Inovação, na nova lei, né, do FNDCT, que transformou o FNDCT em um fundo contábil e financeiro, assegurando, assim, que todos os recursos do FNDCT sejam utilizados na sua finalidade, que é fazer o desenvolvimento de CTI no Brasil, e não que esses recursos sejam utilizados para outras finalidades, como vinha acontecendo, né? O Ministério da Economia vinha utilizando esse recurso para cobrir déficit primário, né? É claro que a CNI e a MEI, a gente é super a favor, né, de um equilíbrio fiscal do país, mas entendemos também que deve existir prioridade para a ciência, tecnologia e inovação, porque essa é a área, de fato, portadora do futuro, né? Sem a ciência, tecnologia e inovação, não há como promover o desenvolvimento do nosso país, né? Então, nesse sentido, a gente acredita que deve ser dada prioridade, né, a essa área, e a nova lei, que contou com o nosso amplo apoio, né, ela transformou, então, a lei do FNDCT e assegurou, então, por volta de 7 bilhões para essa área nesse ano, sendo que anteriormente, antes da lei ser promulgada, estava previsto aí 500 milhões de reais para fazer todo o desenvolvimento de CTI no Brasil. Bem, os países, aqui eu acho que cabe explicar um pouquinho mais a importância dos investimentos em CTI. Os países... Jana, um minutinho, por favor. Você falou algumas siglas. O FNDCT seria o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, não é isso? E quando a Jana fala em CTI, é Ciência, Tecnologia e Inovação. Você me perdoa, eu só queria, para o público não desligar da entrevista por estar perdido em siglas, né? Agora eu te devolvo a palavra, você me perdoa, por favor. Pode prosseguir. Não, eu entendo perfeitamente. Eu só não queria ficar repetindo muito, para o pessoal não ficar cansado, mas eu falo.
tá? E, bom, então, eu acho que é importante mostrar para o nosso público que hoje os países mais desenvolvidos, os países mais competitivos e inovadores, eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, né? Os países da OCDE, a gente tem países como Coreia do Sul, Israel, que estão chegando a 5% do PIB de investimento em pesquisa e desenvolvimento. O último dado disponível do Brasil de 2017, e a gente estava investindo naquela época 1,26%, e a gente tem que considerar que depois de 2017 houve um aumento no contingenciamento dos recursos para pesquisa e desenvolvimento e um aumento no corte dos orçamentos. Então, eu estimo, isso é uma estimativa minha, assim, não é porque o dado oficial não existe, mas como a gente teve grandes cortes, talvez a gente esteja investindo hoje aí por volta de 0,5% do PIB, o que, de fato, nos deixa muito longe, é um gap que vai só aumentando, né, dos países que estão, de fato, gerando desenvolvimento e qualidade de vida para suas populações. Porque, voltando aqui ao tema da indústria, né, a indústria é o setor da economia que mais gera empregos, que gera empregos de qualidade e empregos que são bem remunerados e que, portanto, vão dinamizar a economia, né? Outros setores são também muito importantes, mas estão muito correlacionados com a fortaleza do setor industrial, né? E, por isso, a gente volta aqui ao tema da inovação. Uma indústria, para ser forte e competitiva, ela precisa de inovação. Caso contrário, a gente não vai competir, né, no mundo. E hoje, quando a gente fala em competição, não é uma competição local, é uma competição global, né? Se a gente não é competitivo no mundo, a gente não é competitivo aqui, né? Então, esse dado que eu falo para vocês, ele é muito importante e a gente precisa trabalhar para que ciência, tecnologia e inovação sejam prioridade no nosso país e que a gente possa, de fato, investir mais, ajudar as empresas a entrar nessa quarta revolução industrial, que é essa transformação digital que nós já estamos vivendo, que já está impactando, né, o nosso país. Então, hoje, inteligência artificial, computação quântica, internet das coisas, nanotecnologia, biotecnologia, isso tudo está presente na nossa vida e a gente precisa, de fato, estimular. Eu acho que a pandemia, ela nos mostra o quão importante é que a gente tenha o desenvolvimento, né, da ciência, da tecnologia e inovação no nosso país, né? Para que a gente não fique dependente de compras de outros países. Eu acho que o caso das vacinas e dos medicamentos e dos equipamentos, né, para que possam salvar as vidas, né, com essa pandemia da Covid-19, ele é bastante ilustrativo da importância estratégica para um país desenvolver ciência, tecnologia e inovação, né? Mas voltando lá para os exemplos, né, dos resultados que a MEI busca, nessa agenda de recursos humanos para a inovação, a MEI criou em 2015 um GT, um grupo de trabalho, e ela deu foco em engenharias e um pouco depois em educação STEAM, né, que é Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Essas áreas são fundamentais que sejam trabalhadas com os jovens, né, desde o início, né, da sua vida escolar, para estimular que eles entrem, eles e elas, né, para as carreiras tecnológicas. É assim que acontece nos países mais inovadores. E a MEI deu esse foco também na engenharia, porque
nas reuniões do Comitê de Líderes da MEIA, é muito comum a gente ouvir, né, depoimentos das lideranças empresariais de que é necessário formar profissionais para essa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, né? Pessoas que estejam capacitadas para fazer a inovação dentro das suas empresas. E com isso, nesse GT, a MEI produziu uma proposta de modernização do ensino da engenharia no Brasil, e essa proposta foi recebendo apoios, adesões da BENGE, da Secretaria de Educação Superior do MEC, do próprio Conselho Nacional de Educação, e ela acabou, essa proposta, sendo utilizada como base para as novas diretrizes curriculares de engenharia. Por que que isso é importante? Porque as novas diretrizes curriculares de engenharia, elas foram formuladas com base na demanda, né? Nas empresas que contratam os engenheiros e as engenheiras. Então, a gente tem aqui uma convergência de interesses, né? E essas diretrizes estão sendo implementadas. Ano passado, a gente lançou um manual para implementação dessas diretrizes, junto com outras instituições, né, que estão juntas trabalhando por esse objetivo. E esse ano, a MEI ampliou a atuação dela nessa agenda de recursos humanos para inovação, incorporando também a educação técnica profissional. Então, hoje, na MEI, nós trabalhamos buscando alcançar resultados de país, né, no que diz respeito à educação técnica profissional, ensino médio, como, né, preparar os jovens para esses desafios que a gente está vivendo hoje, né, e também as engenharias e educação STEAM. Então, esse é um outro exemplo. Nessa agenda de financiamento à inovação, nós também temos um GT, e só um parêntese, todos esses GTs são liderados por presidentes de empresas, CEOs, né, que participam da MEI, né, e é sempre um trabalho conjunto das lideranças empresariais junto com a nossa equipe técnica, né. Então, a gente tem um GT de financiamento à inovação. Esse GT, ele trabalha, então, hoje para atração de investimentos estrangeiros em inovação no Brasil, para o aprimoramento, a ampliação, né, dos recursos para investimentos em ciência, tecnologia e inovação, melhores condições para que as empresas se sintam estimuladas a investir, né? E isso não difere do que acontece em outros países inovadores, né? Então, esse GT também ele é muito importante. E a gente tem o MEI Tools, que fica a dica aqui para quem está nos acompanhando. O MEI Tools é uma publicação feita pela CNI, pela MEI, que reúne mais de 50 instituições no Brasil que possuem instrumentos para apoiar a inovação empresarial. Então, são mais de 120 instrumentos hoje. A empresa ela quer saber que instrumento ela pode usar para ela fazer inovação. Então, lá ela pode encontrar, dependendo do porte da empresa, né, e de que fase que ela está nesse desenvolvimento, ela vai encontrar como esses instrumentos se complementam. E essa publicação ela é atualizada pelo menos 4 vezes por ano, tá? Então, ela é bastante atualizada e as empresas têm utilizado, assim como até mesmo o governo, né? A Apex tem utilizado o MEI Tools para fazer atração de investimento para o Brasil, o Ministério da Economia lá com a sala de inovação também, o SEBRAE utiliza o MEI Tools para fazer a formação dos agentes locais de inovação. Então, é uma publicação bem interessante e que, de fato, apoia as empresas, né, nesse processo de identificar os caminhos para que elas possam, de fato, inovar. No que diz respeito a startups, empresas de base tecnológica, nós lançamos no ano passado, a CNI e o SOSA, uma plataforma global de inovação aberta.
Bom, inovação aberta é uma estratégia complementar a outras estratégias que as empresas têm para inovar, né? A empresa ela pode ter uma área, né, lá dentro, uma diretoria, um departamento, enfim, com pesquisadores, né, com pessoas dedicadas a esse desenvolvimento. Ela pode fazer esse desenvolvimento junto com universidades, institutos de ciência, tecnologia e inovação, e ela também pode fazer inovação aberta, que é complementar. O que acontece? Na inovação aberta, e é isso que a gente está desenvolvendo junto com o SOSA, tá? Eu vou explicar o que é o SOSA. A gente identifica no mundo quais são as tecnologias, as inovações mais disruptivas que vão responder a desafios que as empresas têm para se tornar mais inovadoras, tá? E com isso, um desafio corporativo dura aí por volta de 4, 5 meses. Isso acelera bastante, né, o processo de inovação da empresa, até torna, às vezes, mais barato, né, do que você fazer todo o processo de desenvolvimento interno, e isso facilita, então, com que as empresas sejam mais inovadoras mais rapidamente. O que não exclui, de forma alguma, outras estratégias que a empresa tenha para se tornar mais inovadora. Tá? As coisas podem andar juntas. E a gente identificou o SOSA, que é uma empresa de Israel, né, de inovação aberta, mas que está presente em vários países no mundo. Nas viagens que a gente faz imersões em ecossistemas de inovação, no Brasil e em vários países do mundo, mostrando para os executivos e para as executivas os ecossistemas de inovação, como eles funcionam, como é a articulação universidade-empresa, quais são os laboratórios, visitamos laboratórios de empresa, laboratórios dos governos, né, o CERN, lá na Suíça, nos Estados Unidos já visitamos várias vezes Oak Ridge, Lawrence Livermore, Argonne, Unreal. Então, a gente visitando, a gente consegue mostrar muito rapidamente para as empresas o quão importante é inovar, né? E o que acontece num ecossistema para que a empresa possa inovar mais rapidamente. E nessas várias viagens, porque a gente já fez Estados Unidos, Israel, China, vários países da Europa, a gente conheceu o SOSA, que é de Israel, está em Tel Aviv, mas está em vários outros países do mundo, e nós identificamos o SOSA como o nosso parceiro ideal, porque, de fato, eles não oferecem um produto de prateleira, né? Eles vão ali identificar no mundo quais são as tecnologias para aquela empresa, daquele setor, naquele momento que ela está vivendo, né? Que vai ajudá-la, então, nesse caminho aí para se tornar mais inovadora. E com isso também a gente promove nessa plataforma as nossas startups para o mundo, né? Um caminho, aí são de ida e de volta, né? Tanto a gente consegue identificar lá fora o que vai ajudar nossas empresas, quanto a gente também leva as nossas empresas lá para fora nessa plataforma. Então, aqui são algumas iniciativas, mas eu queria, Fausto, deixar registrado que esse ano a gente tem o 9º Congresso Brasileiro de Inovação. O congresso é o maior congresso de inovação, com certeza, da América Latina. Há quem diga, talvez no mundo, nesse formato como a gente faz. Até a última edição, a gente teve mais de 3.500 pessoas em C-Level participando. Nesse ano, por causa da pandemia, a gente vai ter que mudar um pouquinho, né? Claro, o formato, mas nós teremos aí 1.000 pessoas presenciais em outubro, porque estudando aí os nossos cenários, até outubro a gente acredita que a situação vai estar bem melhor. E vamos ter uma plataforma virtual enorme, e aí, com certeza, mais de 10.000 pessoas, mas
Eu acho que até muito mais, porque só nas lives da MEI, o ano passado, a gente teve mais de 45 mil pessoas participando, né? As pessoas vão poder se inscrever e acompanhar o Congresso de Inovação virtualmente, né? Então, eu convido as pessoas que estão aqui nos ouvindo, as empresas que participem, porque o Congresso tem essa missão, né, de fortalecer a nossa cultura de inovação, de fazer uma discussão muito qualificada, né, sobre a inovação, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e como a gente pode se fortalecer. E, além disso, nós temos o Prêmio Nacional de Inovação, vai ser a 7ª edição. Já foram mais aí de 12 mil empresas inscritas ao longo desses anos, e a gente vai lançar o prêmio agora, esse mês, em abril. Aí eu convido as empresas para participarem. O prêmio, esse ano, ele traz algumas novidades, principalmente com relação à metodologia. Ela está sendo revisitada à luz do novo Manual de Oslo, que é a grande referência, né, para a inovação no mundo. Então, as categorias, está tudo harmonizado com a atualização do Manual de Oslo. Fora isso, o nosso prêmio ele oferece um relatório de avaliação para todas as empresas. Então, as empresas recebem ali insights, né, áreas em que elas podem trabalhar para se tornarem mais inovadoras, e a gente também faz para aquelas que são selecionadas, uma avaliação in loco, que nesse ano, por causa da pandemia, não vai poder ser in loco, mas será feita de maneira virtual. Legal. Giana, eu queria agradecer muito a sua resposta, aí foi bastante explicativa a respeito das atividades da CNI no paradigma da inovação. Mas, mencionando aí, pegando o gancho da sua menção às viagens que vocês fizeram com empresas brasileiras para conhecer ecossistemas de inovação de outros países, países que de fato têm setores industriais e de serviços sofisticados conectados às indústrias desses países muito avançados, eu queria perguntar o seguinte: vocês percebem uma diferença em relação ao reconhecimento da necessidade do apoio público? Porque a construção da complexidade produtiva no mundo inteiro é reconhecido que ela não pode ser uma responsabilidade exclusiva das empresas. As empresas, em geral, têm necessidades anuais de gerar caixa, não é verdade? E isso coloca um horizonte de prazo e de risco para as empresas um pouco mais curto. E, tradicionalmente, nos Estados Unidos, tanto em Israel também, na China nem se fala, mas na Europa também é bastante comum, as inovações, os grandes saltos tecnológicos são dados, né, com apoios públicos junto aos entes privados, né? Vocês, nessas viagens, identificam um contraste entre o que se verifica lá fora hoje em dia e o que se verifica no Brasil? Sim, Fausto. Sim. Uhum. Principalmente no que diz respeito à centralidade, né, a importância dessa área para o desenvolvimento dos países. Eu vou citar aqui para você o Global Innovation Index, o Índice Global de Inovação, que é o principal relatório de inovação no mundo, e nós já participamos há muitos anos desse relatório como instituição parceira, né? Eles chamam de Knowledge Partner. E a gente estuda com profundidade, né, por que o Brasil não fica bem colocado nesse ranking e em outros, né? Eu poderia citar em outros relatórios. O Brasil, ano passado, ficou em 62º lugar em 131 países. E o Brasil, infelizmente, caiu, né? A gente era a 9ª economia, hoje somos a 12ª economia do mundo. Ainda assim, ficar em 62º lugar não é compatível com a nossa economia, com a sofisticação da nossa economia, do setor empresarial, com a qualidade, né, das pessoas, dos pesquisadores, das nossas universidades, com a produção acadêmica, com a riqueza do nosso país, né? Ficar em 62º lugar é muito ruim, né? E a gente estuda, então, por que a gente fica nessa colocação?
a inovação é sistêmica, são vários fatores que contribuem, né, para que um país seja mais inovador ou menos inovador. A educação, com certeza, é um fator decisivo, né? Tanto é que o índice do PISA ele tem um peso grande, né? E como a gente não fica bem no PISA, a gente também não fica bem, né? Mas ambiente de negócios, ambiente regulatório, né? Assim, marco regulatório, segurança jurídica, né? A questão da propriedade intelectual no país, né? As empresas precisam ter mais segurança, né? Nos seus desenvolvimentos, né? Para que elas e também mais rapidez, né? Para que isso seja registrado e resguardado. Toda a infraestrutura e, com certeza, o apoio que o Estado dá, né, à área de ciência, tecnologia e inovação. Com políticas públicas, se você pegar a lista dos países mais inovadores, você verifica que todos esses países têm políticas robustas de longo prazo, instrumentos de política, recursos dedicados para isso, recursos sustentados, né? Então, não é só uma questão da gente ter mais recursos, mas é que esses recursos não podem faltar ao longo do desenvolvimento, né, dos projetos, uma valorização dos profissionais que trabalham nessas áreas, né? Um fortalecimento das instituições, das universidades, dos institutos de ciência, tecnologia e inovação, subvenção econômica, que praticamente a gente não tem hoje no Brasil, né? Então, eu diria assim, que pelo que a gente estuda, apesar, né, o Ministério, a gente acompanha o trabalho, eles têm se esforçado muito, mas isso tem que ser uma prioridade de país, né? Assim, é preciso que o governo federal, os governos estaduais, que todos se mobilizem no sentido da gente poder avançar com essa área. O que a gente está vivendo, infelizmente, é a contramão, né? A gente tem aí uma diminuição muito grande dos desembolsos, tanto da FINEP quanto do BNDES. A gente tem eu considero uma inovação disruptiva no sistema de financiamento e inovação, que é a Embrap, né? Inclusive, só para registrar, a Embrap nasceu dentro da MEI, né? Ela foi idealizada, né, dentro da MEI para ser, de fato, uma instituição ágil que possa apoiar a inovação de uma maneira célere, né? Porque a inovação precisa disso, né? Dessa rapidez. Não pode ser que um projeto fique sendo analisado 6 meses, 1 ano, porque perde o momento, né? Então, eu acho que a Embrap ela é um exemplo muito bom, né, do que pode ser feito, mas ela precisa de mais recursos, né? Porque os projetos eles aumentam exponencialmente, mas se ela não tiver o recurso, né, para poder apoiar mais projetos, ela não vai, né, conseguir alcançar esse desafio. Então, acho que sim, né, é por isso que a MEI tem como principal objetivo aí apoiar o governo, sempre nos colocando ao lado do governo, né, nunca contra. A gente quer ajudar nessa formulação com base tanto na experiência do setor empresarial quanto, né, no que está acontecendo no mundo, que a gente observa muito de perto, né, e a gente, então, pode contribuir nessa linha. Giana, eu queria pedir para você se centralizar um pouquinho mais em relação à sua câmera, porque sua imagem começou a ficar para o canto demais. Encaminhando nossa entrevista para o final, Giana, já te agradecendo enormemente pela essa informação que é muito interna, muito difícil de circular e que, poxa, graças à sua disposição, está chegando aí a um público maior aqui agora. Encaminhando a nossa última pergunta, seria o seguinte: de todos os setores que tem na indústria brasileira hoje em dia, você que participa
tão próxima e diretamente do panorama e do cenário dos esforços de inovação. Entre esses setores, quais os setores industriais você diria que mais inovam e quais os que têm melhores possibilidades de inovar e, portanto, podem nos trazer melhores resultados no futuro? Fausto, a gente trabalha com uma visão transversal na MEI, tá? Tanto é que a gente tem tantas empresas exatamente por isso, sabe? Todos os setores, eles têm condição de inovar. Empresas de todos os portes, de todos os setores, em qualquer fase que elas estejam. O importante é que elas entrem nesse caminho, entende? Que elas queiram entrar nessa transformação digital e enfrentarem, né, os desafios dessa quarta revolução industrial. Porque a empresa que não fizer, talvez ela não exista, né, num futuro até próximo. Então, é muito importante que elas entrem. A gente fez um estudo, está até no nosso site, eu indico para as pessoas verem, chama Indústria 2027. Nesse estudo, nós analisamos 8 inovações disruptivas e 10 complexos produtivos. Então, a gente estudou como essas inovações já estão impactando nesses 10 complexos produtivos. Todas essas inovações já estão impactando. Algumas mais, outras menos. Então, é importante que as empresas entrem, né, nesse modo, assim, que elas procurem inovar, elas procurem apoio, né? Existe a CNI, o Sistema Indústria, o SESI, o SENAI, o IEL, o SEBRAE, quer dizer, a Embrap, elas precisam buscar apoio, né, para inovar. E eu não estou falando aqui de uma empresa que está aqui na geração 1, né, que vai passar já para uma situação em que ela está toda conectada, inteligente. Não é isso. Ela tem que entrar num caminho, pode até ser, tá? Não está excluído, mas ela tem que buscar esse caminho. Acho que isso é a mensagem mais importante, né? As empresas não podem ficar paradas, elas têm que buscar um caminho para se tornarem mais inovadoras. E o desenvolvimento do nosso país depende disso, né? Porque se a gente não tiver empresas aí fortes, né? Uma indústria forte, robusta, né? Gerando empregos de qualidade e, portanto, gerando qualidade de vida para a população, a gente não vai poder ter um país desenvolvido, né? Então, as coisas estão muito relacionadas e é por isso que é importante a gente conversar sobre esse assunto para que mais pessoas entendam e participem dessa discussão, que é uma discussão para o bem nosso, né? Para o nosso futuro. Perfeitamente. Pois é, Giana, eu só posso corroborar com as suas palavras e agradecer mais uma vez a oportunidade de te entrevistar. Eu já de cara, lógico, como qualquer jornalista, aceitaria qualquer oportunidade que a CNI venha a me dar novamente para fazer novas entrevistas e me predisponho a divulgar aí a agenda de vocês, naturalmente. E quero terminar colocando aqui ênfase no que a Giana acaba de dizer, quer dizer, é necessário um projeto de país, é necessário que o Brasil consiga unificar minimamente a sua visão em torno do desenvolvimento. O Brasil precisa parar com certas falsos dilemas, não é verdade? Se seremos agrícolas ou seremos industriais. É evidente que seremos ambas as coisas. É preciso um projeto de país que nos faça ser o melhor de cada um desses elementos da economia, não é verdade? E tudo isso impactará você que está aí nas cidades, vivendo da economia de serviços, positivamente. Cada vez mais teremos mais renda, cada vez mais teremos mais tecnologia, cada vez mais teremos mais capacidades a explorar e a gerar benefícios para todos. Então, eu agradeço muito, Giana, muito obrigado. Fica aberta uma consideração final, se você quiser, rapidamente, para a gente encerrar. Eu fico por aqui. Obrigado, pessoal. Giana, com você. Não, eu agradeço, Fausto, por essa oportunidade. Conta com a gente, tá? Inclusive,
Se você quiser, a gente pode indicar outras pessoas para serem entrevistadas, pessoas que participam da MEI, tá? A gente está aqui para fazer essa força aí do bem para que a gente possa avançar, tá bom? Beleza. Obrigado, Giana. Pessoal, assina aí a Revolução Industrial Brasileira, compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou, deixa o like e também peço a você para considerar contribuir com a Revolução Industrial Brasileira. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar como fazer isso. Obrigado e até a próxima.